Bom dia, graças e paz, irmãos. Nós vamos estar dando continuidade, então, à nossa lição sobre os pequenos extraordinários. E hoje nós vamos iniciar, então, por 1 João, a carta de João. Vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo, né? Meu Deus, obrigado pelo que tem feito, obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado. E, ó Deus, eu clamo pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja abençoando grandemente a cada irmão que está em casa, a cada irmão que está aqui. Meu Senhor, que o Senhor possa estar abrindo as nossas mentes, para que o Senhor possa estar falando conosco aquilo que o Senhor quer falar, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, nossos erros. E, ó Deus, cada dia mais, coloque mais amor do Senhor em nós, ó Deus, para nossas ações, mais amor do Senhor pela Tua palavra, mais amor do Senhor por Ti, ó Deus. E mais amor do Senhor, principalmente pelos nossos irmãos, ó Deus, uns pelos outros. Eu te peço essa bênção, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ok. 1 João, então, vamos lá. A gente fez uma introdução semana passada e eu quero iniciar essa lição hoje falando felizes dos pais a todos os irmãos, aos pais aqui presentes e aos que estão no projeto de pai também, né? Que o Senhor possa estar abençoando grandemente meu papai, que está lá na Bahia, tão distante. Não posso estar com ele hoje, mas mais tarde, se Deus permitir, estarei enviando uma mensagem para ele também. Nós vamos estar iniciando então, irmãos, com o 1 João, e hoje nós vamos estar falando sobre o primeiro capítulo 1 de 1 João. Como nós falamos na última vez, João, ele, um servo valoroso do Senhor, ele esteve presente nos principais momentos da vida do Senhor Jesus, e ele escreveu 5 livros no Novo Testamento, que a gente tem o Evangelho de João, nós temos as 3 cartas, 1º, 2º e 3º de João, e temos o livro de Apocalipse. Temos então esses são os livros que ele deixou. E essa carta de 1 João, ela foi escrita na época que ele ainda morava em Éfeso, né? E como não tem uma pessoa direcionada, ou seja, não foi escrita a alguém especificamente, acredita-se que essa carta, então, é uma carta circular, como foi abordado da última vez, é uma carta circular, ou seja, João escreveu essa carta para que fosse entregue à igreja e passada à igreja como uma forma de orientação. E João observou naquele período 2 grandes problemas que estavam acontecendo. Então, naquele momento, ele combate heresias que estavam ali, eram problemas relacionados à doutrina que estava acontecendo na igreja naquele momento. E existia também problemas de comportamento ou problemas de relacionamento. Eram problemas práticos, né? Então, ele consegue identificar esses 2 problemas e a gente vê, então, que nas 3 cartas ele trata deste tema. Porém, na primeira carta ele fala sobre os 2 temas de forma abrangente, na segunda carta ele trata especificamente sobre doutrina, e na terceira carta ele fala sobre comportamento ou prática de forma geral. Hoje nós vamos iniciar com o primeiro, vamos tratar os 2 temas de uma forma só. E quando João ele está tratando então sobre as questões de heresia, tratando sobre a doutrina dentro da igreja, ele combate 2 situações que aconteciam, basicamente. Acontecia a questão do gnosticismo, que é a crença de que alcançaria a salvação ou a plenitude através do conhecimento. Essa era uma ideia de que eles tinham na época de alcançar a salvação através do conhecimento. E tinha um segundo problema que era o docentismo. Na verdade, o docentismo, ele até antecedia, ele era mais antigo do que o gnosticismo, porque eles tinham a ideia de negar que Cristo tivesse vindo de fato em forma humana. Eles achavam, então, que o Senhor era meio que um tipo de espectro, né? Jesus veio,
mas ele não se tornou carne, ele não se tornou pessoa, né? Como nós. Acredita-se, inclusive, que o corpo de Jesus era tipo uma ilusão, que a crucificação ela não tinha sido de fato real, mas aparente. Eles acreditavam também que era tipo um de fantasma, né? Jesus era um tipo de fantasma que andava no meio do povo. E a coisa é tão complexa de que eles acreditavam de que Jesus, até o batismo, não fazia a menor ideia do que ele estava fazendo aqui neste mundo. Era uma ideia que eles tinham a respeito e eles pregavam isso no meio da igreja e João vinha batendo de forma firme. Isso vai totalmente contra aquilo que a palavra de Deus ensina, até porque Lucas 2:49, vamos dar uma olhadinha lá em Lucas, o que acontece lá? Rapidinho. Lucas 2, livro de Lucas, olha o que está falando aqui em Lucas, capítulo 2. Esse texto, ele está relatando aqui aquele momento em que Maria, José e Jesus, eles estão indo ao templo, né? Obrigado. Eles foram ao templo para adorar, e no momento em que eles estão retornando para a Galileia, José e Maria acreditam que Jesus esteja por ali brincando com as crianças, ele tinha 12 anos de idade, e o Senhor Jesus simplesmente some, eles só dão conta da falta do Senhor, quase um dia de caminhada, e aí quando eles retornam, e eles encontram o Senhor Jesus, ele estava no templo pregando e falando com os maiorais do templo, e aí eles falam com Jesus, e aí vem essa resposta do Senhor Jesus aqui no versículo 49. Respondeu-lhes ele, por que é que me procuráveis? Não sabeis que eu deveria estar na casa do meu Pai? Então, assim, esse texto ele deixa muito claro que o Senhor Jesus sempre soube exatamente o que estava fazendo desde sua infância. E é o contrário do que esses homens pregavam, o contrário do que eles diziam e estavam ensinando na igreja. E João, no caso, ele tem que, o tempo todo, ensinar a igreja, mostrar a realidade para aqueles irmãos ali, ok? No verso 5, voltando agora lá em 1 João, e olha o que acontece aqui, desculpa, antes de nós chegarmos aí. Quando então nós vemos a introdução deste livro, João falando o seguinte, olha, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Essa declaração aqui, ele falou o seguinte, olha, não era nada de fantasma. Eu peguei nele, né? Eu toquei nele, meus olhos viram ele, os meus ouvidos ouviram ele. É por isso que ele faz essa declaração contundente a respeito de quem era Jesus e de como as verdades foram passadas para ele, por causa dessa mentalidade que as pessoas tinham. Interessante que ele começa a carta fazendo praticamente a mesma declaração que ele faz no Evangelho. O verbo vivo que estava presente no princípio dos tempos, né? Continuando no verso 2. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos. Testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai. E nos foi manifestada. Percebe como ele fica? Foi manifestado. Olha, ele se manifestou de fato, ele veio de fato. A insistência de João de falar, olha, não, ele veio. E que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhas comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, quando nós compreendemos o porquê, o que estava acontecendo no local, a gente consegue compreender o porquê dessa chamada de atenção de João, porque João acompanhou de perto Jesus, né? João conheceu Jesus, participou de todos os momentos da sua vida. Ok, no versículo 5 diz o seguinte, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Qual mensagem? De que Deus é luz e nele não há nenhuma treva.
Ok, essa declaração de que Deus é luz, ela aponta diretamente para os atributos de Deus. Diretamente. O que seria um atributo, então? É algo que é próprio do próprio Deus, só Ele tem. Apesar de que existem dois tipos de atributo, né? A gente fala que existem os atributos morais, e que dentro desses atributos morais nós somos coparticipantes do Senhor, nós temos esses mesmos atributos, com uma pequena diferença. O Senhor tem esses atributos no seu 100%. Em todos eles, Ele é 100% perfeito. Nós temos fragmentos desses atributos de Deus, desses atributos morais, que são o quê? Bondade, amor, misericórdia, compassivo, paciência, verdade, fiel. Nós temos fragmentos disso aí, porque nós viemos dele, somos feitos à imagem dele. Porém, Deus, Ele é bom 100%, Ele é compassivo 100%, Ele é justo 100%, misericordioso 100%, e Ele não abre mão de um atributo em detrimento ao outro. Quando Ele é justo, Ele não abre mão da bondade. Quando Ele é paciente, Ele não abre mão da verdade. Quando Ele é fiel, Ele não abre mão da compassividade. Ele é 100% tudo ao mesmo tempo. Nós não conseguimos ser assim. Muitas vezes nós, por causa da nossa bondade por alguém, ou amor por alguém, a gente abre mão da nossa justiça. Muitas vezes a gente querendo fazer justiça a alguém, a gente abre mão da misericórdia. Muitas vezes a gente querendo, né? A gente vai meio que pesando as coisas e adaptando de acordo com a situação. Mas com o Senhor não funciona assim. Ele age 100% nos seus atributos morais, sempre, sempre. E isso foi o grande motivo de Cristo vir, né? A gente sabe que Ele veio por causa disso. Porque por mais amor que Ele tivesse pelo homem, Ele não poderia abrir mão da sua santidade e da sua justiça, por causa do nosso pecado. Então Cristo vem justamente para equilibrar esse momento e o preço ser pago. Então, as questões de Deus são mais sérias do que as nossas questões, né? Muito mais sérias. Além dos atributos morais, nós também temos aqueles que são atributos exclusivos de Deus, né? São aqueles atributos que somente Deus tem. E aí entram alguns, tem relacionados os 7 atributos de Deus, que é a sua onipresença. Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Só que essa ideia de que Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo, ela vai um pouquinho além da questão física. Isso ela se expande em relação a tempo. Deus está presente em todo lugar ao mesmo tempo, inclusive no passado, no presente e no futuro. Deus está em todo o tempo, em todo o lugar presente ao mesmo tempo. Isso vai muito além da nossa compreensão, né? Ele está ao mesmo tempo no passado, no presente e no futuro, e em todo lugar da terra, a sua onipresença. Ele também é onipotente. Nunca existiu e nunca existirá nada tão grande e tão poderoso como nosso Deus. A ideia da impossibilidade nem sequer se cogita passar na cabeça de Deus. Não existe essa opção. Impossibilidade. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Uma outra característica ou atributo de Deus é a sua onisciência. Deus, Ele é o único Criador de todas as coisas, conhecidas e desconhecidas. Não existe absolutamente nada fora do seu conhecimento. Ele sabe sobre tudo e tudo está sob o seu controle. Esses são os atributos. Este é o atributo da onisciência de Deus. Existe também o atributo da transcendência. Nunca existiu absolutamente nenhuma barreira intransponível para Deus. Não existe absolutamente nenhum lugar que Ele possa estar. Não existe absolutamente nada que Ele não conheça. Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Ele pode estar em tudo.
nunca existiu momento nenhum da história, algum momento em que Deus não existisse. Nunca existiu. Ele sempre existiu, sempre, desde o princípio, e ele sempre vai existir. Ele não tem começo e ele não tem fim. Aí entra também entra no seu quinto, que ele é eterno. E aí entra uma questão muito curiosa sobre a questão da eternidade de Deus. Ainda que essa ideia de eternidade para nós seja uma coisa tão distante ainda, que a gente não consegue medir o que é algo eterno, Deus vai além da própria eternidade. Porque se nós pararmos para pensar no que está escrito em Isaías e Salmos, ele é o Pai da eternidade. Ele é maior do que a própria eternidade. Então Deus, ele transcende essa questão da eternidade, porque ele é a própria eternidade em si, né? Ele é o Pai da eternidade. Uma outra característica a respeito de Deus é que ele é imutável. E aí, dentro dessa imutabilidade de Deus, é que nenhum dos seus atributos muda, nada. A gente precisa entender que essa questão de Deus ser imutável, a gente precisa compreender de que Deus não era mais ou menos bom e veio evoluindo. Não, ele já era 100% como ele é. Não existe, não corremos o risco de Deus mudar um dia, ou ele ficar mais poderoso ou menos poderoso. Não existe essa opção. Ele é 100% dos seus atributos sempre, desde o início. Falar de início com Deus, né? A respeito de Deus, mas para nós entendermos que Deus sempre foi Deus, como nós conhecemos, os seus atributos sempre foram do jeito que são, eternamente, desde o princípio. Deus não começou fraquinho e foi começando, foi se fortalecendo no decorrer da história. Não foi assim que aconteceu. E aí entra a questão de Deus é santo. Deus é perfeito em sua santidade suprema. A sua justiça é inabalável. E quando nós olhamos aqui o texto falando que Deus é luz, essa luz ela faz referência a esses atributos de Deus. Nada fica encoberto à sua presença. Nada fica escondido nessa luz onde podemos, então, expor todas as nossas fraquezas. No momento em que somos colocados diante de Deus, o homem fica completamente nu dos seus atributos físicos, emocionais, psicológicos, espiritual. Nós ficamos completamente descobertos diante dessa luz, diante dessas características tão fortes de Deus. Não existe a possibilidade de nos escondermos diante dessa luz. E essa declaração de João fala que ele é luz. No versículo 5, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Jamais teremos comunhão verdadeira com Deus, irmão, jamais, carregando pecados obscuros em nós. Não tem como. 1 João 1,6, olha o que é que fala. Se dissermos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então não tem como. Ele é luz. E quanto mais nós nos aproximamos dele, mais claramente podemos ver o quanto somos impuros. Eu sempre gosto de trazer um exemplo. Vamos imaginar que nós estamos aqui num lugar grande, como nós estamos. Está totalmente escuro aqui. Noite, meia-noite, sem lua. Tudo apagado. E de repente estamos naquele canto ali e acende uma luz ali naquele cantinho de lá. À medida que nós vamos caminhando e observando e nos aproximando da luz que está ali naquele local, nós começamos então a observar o quão sujas estão as nossas roupas.
Quando a gente está todo mundo no escuro, a gente tem tendência de falar assim, você que está sujo. Não, você está sujo. Não, você que está sujo. Essa é a tendência de dizer, é sempre o outro que está. À medida que nós vamos nos aproximando dessa luz, e cada um vai dando conta de si, e vai olhando e falando, meu Deus, quão sujo eu estou. E no momento que nós nos colocamos totalmente diante da luz, você fala assim, realmente não existe absolutamente nada limpo em mim. E aí eu quero abrir um parêntese sobre isso aqui. Existe uma falsa santidade. Já ouviram falar da falsa santidade? Existem pessoas que, na sinceridade do seu coração, oram e buscam jejum e fazem um monte de coisas. E daqui a pouco essa pessoa começa a ter uns comportamentos assim. Na hora de você falar comigo, por favor, fala diferente porque eu sou santo, tá? Não peca perto de mim não porque eu sou santo, tá? Não faça isso. Vocês já viram pessoas que fazem desse jeito? Se tornam santões perto da gente e aí, ao invés delas olharem para si mesmas, ela começa a olhar o pecado de todo mundo. Este tipo de santidade não combina com o que a Bíblia ensina. Porque a santidade que a Bíblia ensina, ela faz duas coisas. A primeira ela sempre se dispõe a trabalhar. Santidade significa trabalho. A pessoa quer cada dia mais apresentar o Senhor Jesus para as outras pessoas. É natural. O Espírito Santo faz isso dentro dela. Faz ela querer com que as outras pessoas conheçam a Jesus. E a outra coisa que a santidade faz, ela é olhar para si mesma. A santidade, ela obriga a pessoa a olhar para ela assim, meu Deus, eu sou muito pior do que o Luiz. Eu sou muito pior do que o outro. E aí agora a preocupação dela passa a ser ela mesma, não o que o outro está fazendo. Percebe como isso é diferente, né? Como essa santidade vinda do Senhor, de fato, ela é bem diferente. Andar na luz aqui, de acordo com o texto que está em 1 João, ela gera dois resultados muito interessantes. O primeiro é de que nós temos comunhão uns com os outros, de acordo com o que está aqui no texto. E o segundo é que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas o que é de fato, irmãos, ter comunhão uns com os outros? É uma palavra grega, comunhão, ela vem de koinonia, né? E ela tem origem em koinonia e ela aparece a primeira vez lá em Atos, capítulo 2, verso 42. Lembra desse verso lá? Que todos vendiam todas as coisas e viviam em comum, né? Ali é a primeira vez que aparece esse termo na Bíblia. E como a tradução veio do grego depois para o hebraico, o termo koinonia também é inserido no Novo Testamento. Na Bíblia existem algumas características ou algumas formas de koinonia, ou algumas formas de comunhão. Existe a koinonia da amizade, a koinonia com os pobres, a koinonia na fé, no Espírito, com Cristo e suas obras, e koinonia com Deus. Koinonia é aquilo que interliga de fato as pessoas com Deus, com Cristo e sendo salvo de fato, né? Comunhão é orar, é servir, é ajudar em união, também significa crescer, morrer. Porque através da morte também acontecerá a grande koinonia. É o momento em que todos nós estaremos eternamente com o Senhor. Isso também é koinonia. E aí eu quero abrir um outro parêntese aqui. Se por acaso você não gosta de estar com as pessoas que são do Senhor, ou tem dificuldades de estar com as pessoas na igreja, você precisa rever os seus conceitos em relação à sua vida com o Senhor. Porque isso não faz parte do caráter de Deus. Isso não faz parte realmente dessa questão do que traz, do que é ser igreja. E você precisa rever seus conceitos em relação a isso. Está existindo atualmente um conceito muito grande do sem igreja, né?
As pessoas estão dizendo assim que elas não precisam estar na igreja para fazer parte da igreja. Em termos. Eu sempre falo que é em termos, porque de fato, não é a igreja que vai salvar. Isso é fato. Não é a igreja que morreu por você, não é a igreja que... Não é. Então, quem faz você ser salvo não é Cristo. Fato. Mas eu sempre falo que se você não tem prazer de estar na igreja com as pessoas, porque a igreja é lugar onde tem um monte de gente com dificuldade, mas nós caminhamos juntos, caindo, levantando, erguendo uns aos outros. Se você não tem prazer de estar, irmão, tem alguma coisa que você precisa buscar do Senhor para ser revisto. Tem alguma coisa que você precisa buscar do Senhor para ser corrigido. Porque não combina. Não combina essa ideia de ser igreja sem estar na igreja. Se você não está na igreja porque você mora num local que não tem, se você tem dificuldades físicas para estar presente, se você tem alguma razão que ele impede, é uma situação. Mas se você não está porque você não gosta de estar com as pessoas, a Bíblia fala que você não tem comunhão. Você está dizendo que você não quer estar com as pessoas. É com essas pessoas fracas mesmo, com essas pessoas cheias de falhas mesmo, é com essas pessoas que tem que caminhar. Mas são essas pessoas fracas, são essas pessoas cheias de falhas, cada um de nós aqui, que é usado por Deus para te fortalecer. É cada um de nós. Então existe essa necessidade sim. E não tem como, se você tem condição de estar na igreja, você precisa estar na igreja. A igreja é um meio que o Senhor usa, porque senão ele não teria estabelecido isso, né? Ele morreu pela igreja. Ele morreu por ela. E aí a gente vê também que a outra declaração é de que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Olha o que está escrito aqui nos versículos 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Interessante que esses 3 versículos, eles são uma complementação de quê? Daquela parte que diz assim, que o sangue de Jesus Cristo, que está no versículo 7, seu Filho nos purifica de todo o pecado. João aqui, ele está enfatizando um texto que se encontra em Romanos 3, 23, que diz o seguinte, que todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus. Então todos, 100% pecaram. Ok, ele dá essa ideia de que, ou seja, não tem desculpa para ninguém, todos vão precisar disso. Mas aí, em algum momento, alguém que pecava, conheceu o Senhor e o sangue de Jesus purificou. Essa pessoa agora não peca mais? Peca. E aí, entra também o que está escrito lá em Gênesis capítulo 6, 5, que quando o Senhor olha para a humanidade, ele fala o seguinte, que toda a imaginação do homem e os pensamentos do seu coração era continuamente má. E é com isso que nós, cristãos, temos que lidar todo dia. Em Jeremias 17, 9, 10, fala o seguinte, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. E nós precisamos ter essa ideia de que antes de nós conhecermos o Senhor, éramos pecadores. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Mas a tendência do nosso coração é ser ruim. Diariamente nós queremos o pecado. Diariamente nós queremos fazer aquilo que não presta. E diariamente nós precisamos agir conforme João está falando aqui. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E aí, completando com o versículo 17,
e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa é a ordem aí dentro. João declarou então que Deus se revela como Deus de pureza perfeita. Todo aquele que deseja manter comunhão com Ele tem que viver em obediência à sua vontade revelada. Ele também explicou que aqueles que negam cometer pecado estão iludidos, completamente iludidos. Mas quem admitisse seu pecado experimentaria um perdão e purificação. Eu não vou me alongar hoje, porque nós temos de volta a mensagem do pastor pela manhã, e eu quero passar a palavra para ele. Mas aqui nós iniciamos então esse texto de João, esse estudo a respeito de João, com essa mensagem, irmãos. Com essa mensagem muito importante de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Nós precisamos ter essa consciência. E que diariamente, nós precisamos clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia. Senhor, purifica a minha vida, purifica a minha alma. Porque o que depende do meu coração, aquilo que sai de dentro de mim, só sai aquilo que não presta, Senhor. Só sai aquilo que não presta. E nós precisamos ter essa consciência. E pararmos de olhar demais porque as outras pessoas estão fazendo e começarmos a olhar um pouquinho mais para nós mesmos. E se nós vamos conseguir fazer isso no momento em que nós nos aproximarmos mais da luz, sabendo que ela vai revelar de nós aquilo que precisa ser limpo, aquilo que precisa ser cuidado, aquilo que precisa ser tratado. Amém?